A paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus por mais esse dia, qual o Senhor nos concede. Estamos bem, estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos direcionado dentro da sua palavra. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. O Espírito Santo te fez chegar até aqui e por isso eu me alegro. Eu me alegro com a sua presença aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando no temor de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Coríntios com uma expressão de amor, chamando o povo de amados. Ele diz, ora, amados. Quem sabe, seguindo a mesma linha de raciocínio do Senhor Jesus Cristo, que disse, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Então, o apóstolo diz, ora, amados, ou seja, eu vou exortar a vocês, mas eu amo vocês. Eu vou corrigir vocês, mas eu amo vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós que temos tais promessas, pois que temos tais promessas, ou seja, não é só eu que tenho a promessa. Lavaço ramando que alava xarabai. Raiste que amando viaste. Não só é eu, não é só eu, nós. Pois que temos, eu tenho a promessa, você tem a promessa. E que promessa é esta? Promessa de vida eterna. 1 João capítulo 2, verso de número 5. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Você tem promessa de vida eterna. Você tem promessa de salvação. Você tem promessa de receber, aleluia, de receber o Espírito Santo na sua vida. Você tem promessa de Deus na sua casa. Você tem promessa de Deus. Nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Aleluia. Nós temos uma promessa, irmãos. Você tem uma promessa. Você tem promessa. A partir do momento que você aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você está debaixo de uma promessa. Em João 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez, aleluia, para vós, para vos buscar, para que aonde eu estiver, vocês venham estar juntamente comigo. Você tem uma promessa. Jesus nos fez promessa de vida eterna. Ele virá nos buscar. Ele está preparando o nosso lugar e ele virá nos buscar para ir morar eternamente com ele na glória, nos céus, o céu de glória, a cidade santa, a eterna, a nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos tais promessas, nós precisamos se purificar. De que a lavacha ramandou viaste. Você precisa se purificar. Por quê, irmã? Porque a cidade é santa. Ramanto que a lavacha rabai. Esterra lavaste que a mandou viaste. A cidade é santa e lá não entra nada que contamine e que cause abominação. Lá não entra mentira, ramando, lá não entra engano. Ravaste que a lavacha, lá não entra idolatria, lá não entra porfia, emulação, heresia, raste que amanda, lavassa ramando que assai. Lá não entra, lá mandou viaste sensualidade. Lá não entra lascívia, lá não entra vaidade, lá não entra o pecado, lá não entra o mundanismo, lá não entra o Egito, lá não entra o secularismo. A cidade é santa. Nós que temos, eu tenho e você também tem. Rabando que alavacharab, promessa de ir morar no céu, promessa de vida eterna, promessa de habitar em um lugar, em um lindo país, aleluia, sem igual, um lugar de louvado seja o nome, de felicidade eterna, harmonia, felicidade eterna, gozo eterno, o céu é um encanto. Ramanto que alavacharab.
Terra lavassura, mando que a lavacha. O céu é um encanto, irmãos. Mas muitos falam das glórias do céu. Muitos falam do encanto que há no céu. Muitos falam das belezas insondáveis que há no céu, mas não falam rabande que é preciso deixar o pecado, renunciar à carne, ramando que as imundícias da carne, do espírito para entrar lá, porque o Senhor Jesus diz, aleluia, bem-aventurado aqueles que lavam, não é aqueles que lavaram, é aqueles que lavam, aleluia, as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, é aqueles que lavam as suas vestes no sangue de Jesus, para que possa ter direito à árvore da vida e possa entrar na cidade. Que cidade é essa? Cidade santa, pelas portas. Mas para entrar pelas portas da cidade santa, que a porta é estreita, e muitos alavassa ramando que alavassa tem alargado a porta, tem dito que é de qualquer jeito, que Deus só quer o coração, que Deus não se importa com mais nada, Ele quer somente o seu coração, a sua entrega. Não. Deus, ele pede renúncia, purificação, ramanto, que alavacha, rabai, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos se purificar de toda a imundícia da carne e do espírito. Nós devemos renunciar aos nossos desejos, às concupiscências carnais, à imoralidade, à falsidade, à inveja, à mentira, o orgulho, a vanglória, a soberba, ramando, que alavacha, rabai, a cobiça, a avareza, a impureza, ramandei que afaste, que amandou viaste, que amandou que assai. Raste que afassou, ramandou viaste. É preciso renunciar. Purifiquemo-nos. Nós temos promessa de vida eterna, nós vamos para o céu. E o povo que vai entrar no céu, irmão, não é qualquer tipo de gente, não. Não é qualquer tipo de povo, não. Não é um povo mundano, não é um povo profano, não é um povo que vive no engano. É um povo santo, um povo zeloso, especial, de boas obras. Um povo escolhido, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ramando que a lavacha rabai. E é pelo sangue de Jesus que nós devemos se purificar, se apegar ao sangue, se lavar. Lave as suas vestes hoje. Lave, ramando que a lavacha rabando viaste. Peça para Jesus te mergulhar no seu sangue. Peça para Jesus lhe mergulhar no seu sangue, que haja uma lavagem espiritual, uma lavagem profunda na mente, no coração, na alma, no corpo, no espírito. É corpo, alma e espírito. Ramando que a lavacha rabai. Nós devemos se lavar. Nós temos tais promessas, irmãos. Nós temos promessa. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 5, verso de número 26, diz que Jesus, ele, louvado seja o nome, ele amou a igreja. Ele amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para apresentar-se uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Jesus se entregou, aleluia, por nós, para apresentar, aleluia, a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível, irmão, irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos se purificar, tem que renunciar, tem que abandonar o erro, tem que deixar o pecado, tem que abandonar, tem que se purificar, tem que deixar todo acúmulo de imundícia e de malícia, e injustiça que há em você, que há nas suas mãos, que há no seu coração. É por isso que nós devemos levar uma vida constante de jejum e de oração. Ramando que a lavacha rabando viaste. Raiste que a mandou viaste, que a mandará viaste, que a paz. Se não alimentar o espírito, a carne prevalece. Rabando que a lavacha rabai. Rianda raviaste que a mandou viaste. E o Senhor Jesus diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. As obras da carne, ramando, elas são mais do que os frutos do Espírito. E a carne muitas das vezes prevalece. É por isso que o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Corinto dizendo: ora, amados, se nós temos tais promessas, vamos nos purificar de toda a imundícia da carne e do Espírito e vamos nos aperfeiçoar. Ramando que a lavacha rabai. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
Olha aí, é viver uma vida aperfeiçoando, é melhorando, porque aquele que é injusto, faça injustiça ainda, e aquele que é santo, seja santificado ainda, vai se aperfeiçoando, vai melhorando na santificação, vai se limpando através do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado e que nos purifica de todo o pecado. Aperfeiçoando, irmãos, vai aperfeiçoando a sua vida, vai limpando, vai melhorando, vai endireitando as suas veredas, vai procurando agradar a Deus, vai alimentando o Espírito. Lavaste que amanda, raviaste que amando que assé. Alimenta o teu espírito, porque senão a carne prevalece e ela te derruba. A carne destrói, os que semeiam na carne, da carne ceifará corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E você tem uma promessa de vida eterna. Então nós precisamos alimentar o Espírito e não cumprir os desejos da nossa carne. Aperfeiçoando no temor de Deus. Temor, irmãos. É preciso ter temor a Deus. Hoje em dia nós vivemos em uma sociedade que não tem mais temor a Deus, não tem reverência. Acha que nada é pecado, acha que tudo pode ser feito, acha que não tem reverência, não tem temor. A igreja, irmãos, a igreja está sofrendo uma decadência espiritual muito grande, porque a apostasia, aleluia, tomou conta das igrejas. Muitos se apostataram da fé, deixaram os princípios, deixaram os princípios bíblicos, deixaram a disciplina, deixaram os ensinamentos e hoje vivem perdidos dentro da igreja, porque não se posiciona, não tem um posicionamento, não vive uma vida de santidade, não vive uma vida pautada na verdade, não vive uma vida de integridade diante de Deus, irmãos. A decadência está grande, a decadência espiritual está grande na igreja, a apostasia é grande. Muitos se apostataram da fé, muitos não têm mais temor, não tem temor de Deus no seu coração, vive de qualquer jeito, se apresenta diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não é assim, irmãos, nós devemos se purificar. É o apóstolo Paulo que está aqui exortando, e aqui não serve somente para a igreja de Coríntio, não, é para todos nós, porque a palavra de Deus é para todos, é para todo aquele que nele crê. Se você não crê, então eu não posso fazer nada. A Bíblia nos diz que aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é pura, ela é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos crer em tudo que está escrito. Não é apenas em algumas partes, é em tudo que está escrito. E serve para nós, tudo que está escrito aqui, serve para nossas vidas espiritual. Serve, irmãos, é atual. A palavra de Deus é atual. E nós precisamos se purificar de tudo aquilo que não agrada a Deus, mediante a lavagem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma água limpa, ela lava, ela purifica, e que nós possamos se purificar. Se purificar, irmãos, a Bíblia nos diz que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a cidade santa. Lavado, que amanto, que alavar, xarabai. A cidade santa, ali há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E que você possa se lavar neste rio, lavar as suas vestes, lavar as vestes espirituais, lavar a sua vida, lavar todo o seu interior neste rio. Este rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio purifica, é a fonte de águas vivas. O Senhor Jesus se apresentou como a fonte de águas vivas, a fonte da vida. É Ele é a fonte de águas vivas e Ele limpa. Jesus, Ele não vem, aleluia, para te deixar no pecado. Ele não vem para você aleluia, e quer te deixar, aleluia, como que eu posso dizer, no comodismo, não. Jesus, Ele quer te limpar. Jesus, Ele quer te lavar. Jesus, Ele quer te purificar. Jesus veio para isso, é para nos tirar do pecado, é para nos limpar, é para fazer em nós uma limpeza espiritual. Uma limpeza interior, irmãos, limpeza interior. Não estou falando de limpeza exterior, não, porque automaticamente o exterior vai refletir o que já foi feito dentro, o que Jesus já fez dentro, aí o exterior vai refletir. Amém, irmãos? Que nós possamos se purificar, porque a palavra do Senhor nos diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém. É preciso viver uma vida de santificação do corpo, da alma e do espírito. Uma vida de santidade, uma vida de renúncia,
uma vida de obediência, uma vida de temor a Deus. Temor a Deus. Que nós possamos, irmãos, guardar esta palavra em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que a salvação não é por mérito. Não é por mérito, é por graça. Mas nós devemos se purificar porque a Bíblia manda. A Bíblia manda nós se purificar de toda a imundícia da carne, toda a injustiça, toda a avareza, toda a malícia, malignidade, as obras da carne que não agrada a Deus. E os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não adianta, irmãos. Não adianta a gente estar em Jesus e viver praticando as obras da carne. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não adianta. Então nós precisamos se purificar, nós precisamos se esforçar para deixar o pecado, porque não é fácil não. Não é fácil deixar o pecado. Não é fácil renunciar, requer lágrima, requer esforço, requer jejum, requer oração, requer constância. Renunciar requer tudo isso, uma vida posicionada perante Deus para que possa vencer. Amém, irmãos? Que nós possamos se apegar a esta palavra, guardar esta palavra no nosso coração, porque o nosso Deus, aleluia, ele vem para trazer purificação, purificação, mediante o seu sangue, do corpo, da alma e do espírito. Tenha temor a Deus, viva em santificação, viva uma vida de renúncia, viva uma vida de obediência, porque com certeza, aleluia, Deus irá te recompensar, será grande o seu galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos promessas de salvação. Nós temos promessas. Aleluia. Você está debaixo de uma promessa. Você irá herdar a coroa da vida. Mas antes de herdar a coroa, primeiro nós temos que levar a cruz. Para quando chegar lá, trocar a cruz pela coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe.